o que é um triângulo? Matematicamente, o que é um triângulo, né? Definição matemática da coisa, né? Então, tem aqui, ó, dado 3 pontos A, B e C, tá? Tem um ponto A, ponto B, ponto C, não colineares. Professor, o que é uma coisa não colinear? Uma coisa não colinear significa dizer que não é o mesmo ponto. E para um ponto ser igual a outro, esse ponto ele tem que estar em cima do outro. Então, quando eu digo que esses pontos são não colineares, estou querendo dizer que esses pontos são distintos, ou seja, esses pontos são diferentes. Professor, entendi não. Como assim? É como se esses 3 pontos eles não estivessem um em cima do outro. Porque, por exemplo, eu poderia ter um ponto A aqui, aí eu poderia ter um ponto B em cima desse, e eu poderia ter um ponto C em cima desse. Então, isso aqui eu digo que são pontos colineares. Quando você tem pontos colineares, é como se você tivesse um ponto só. Agora, quando eu digo que esses pontos são não colineares, quer dizer que eles não podem estar no mesmo canto. Então, por exemplo, está um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Olha que interessante. Se você marcar 3 pontos em qualquer lugar, tá? Ah, e outra coisa, esses pontos eles não podem estar sobre a mesma reta. Então, por exemplo, eu não posso ter um ponto aqui e um ponto aqui. Tipo como se estivesse sobre a mesma reta. Isso não pode acontecer. Então, além deles serem não colineares, eles não podem estar sobre a mesma reta, tá? Então, se você marcar qualquer ponto, na verdade, se você marcar qualquer 3 pontos no espaço, você vai perceber que você vai conseguir formar um triângulo. Por exemplo, coloca o ponto bem aqui, beleza. Coloca o ponto bem aqui, beleza. Coloca o ponto bem aqui. Ó, eu coloquei 3 pontos em lugares totalmente aleatórios. E você vai perceber que esses 3 pontos sempre vai formar um triângulo. Se você fizer o teste, você vai perceber. Vou marcar um ponto aqui, vou marcar um ponto aqui, vou marcar um ponto aqui. Forma um triângulo. A coordenação motora está... Sempre. 3 pontos não colineares sempre vai formar um triângulo, tá? Então, nós chamamos o triângulo como ABC, tá? Seria os vértices, né? Que seriam as quinas aqui. Seriam os pontos, né? Que liga os lados, né? Que liga os vértices, né? A figura plana é constituída pela reunião dos segmentos AB, seria esse lado AB, AC seria esse lado, e BC por esse lado, né? Então, é assim que nós determinamos o triângulo. Seria a existência de 3 pontos não colineares, onde, vamos supor, esse é o ponto A, esse é o ponto B e esse é o ponto C. Então, quando você liga esses 3 pontos não colineares, por exemplo, daqui para cá, eu tenho o que eu chamo de lado AB. Quando eu ligo daqui para cá, eu tenho um lado BC. Quando eu ligo daqui para cá, eu tenho um lado AC. Pronto. Então, quando você liga esses 3 pontos não colineares, você forma uma região plana, tá? Uma região bidimensional, ou seja, que tem apenas 2 dimensões, que nós chamamos de triângulo. Tá? Deu para entender, pessoal? Deu. Mais ou menos. Mais ou menos. A explicação foi muito técnica, foi tipo isso? Sim. Tá. Resumindo agora, para vocês entenderem. O que é um triângulo? Primeiro, como é que eu formo um triângulo? Para você formar um triângulo, você só precisa marcar 3 pontos. Então pega o teu caderno, pega o que tu quiser e marca 3 pontos. Marquei um ponto aqui, marquei um ponto aqui, pode ser em qualquer lugar. E marquei um ponto bem aqui. Pronto. Se você marcar 3 pontos, eu vou até tirar daqui, ó. Vou marcar por lá em cima. Bem aleatório mesmo. Pronto. Então, para você formar um triângulo, você só precisa de 3 pontos. Pronto. Agora ligue esses 3 pontos. Quando você ligar os 3 pontos, tá torto, né? Mas você forma um triângulo. Então, para você formar um triângulo, você precisa o quê? De basicamente 3 pontos. E outra coisa, esses 3 pontos eles não podem ser colineares, tá? Não podem ser colineares. Tem que estar fora da mesma reta. Não pode ser um ponto aqui e um ponto aqui. Tá? Não pode estar todo sobre... Ah, tá, entendi. Como é que é aí? Alguém falou? Coração. Ah, tá. Como assim um coração? Então, meu coração. Repete, eu não entendi essa coisa do coração. Não, não falei não. Foi ela que... Ah, acompanhou. Ah, meu Deus. Anda. Ixi, vamos lá. É o cachorro.
Ok, elementos principais. Pessoal, se você estudou polígonos, que provavelmente você estudou, né? Foi o nosso último conteúdo, você vai saber o que é cada coisa aqui também, tá? É a mesma coisa. Até porque, pessoal, um triângulo, ele é um polígono, tá? Triângulo é um polígono. Lembrando, quais são as condições para você ter um polígono? Basicamente são 3 regras. Quem lembra as 3 regras? Não pode se cruzar Não as pode retas. se cruzar. Isso. O que mais? Tá bebendo café? Tem Tem que Tem ser que ter formada retas. apenas por retas. Pois é. O que E o mais? último, E o último? tem que ter formas. Não. Passa a mensagem. A figura tem que ser fechada. É fechada. Fechada. Por exemplo, isso não é um polígono, porque não é fechado. Agora, quando você faz isso, vira um polígono. Tá? Então, o triângulo, se você parar para observar, ele segue exatamente essas 3 condições. Ele é formado só por retas. O triângulo sempre é fechado. Isso aqui, pessoal, não é um triângulo, tá? Eu não posso dizer que isso aqui é um triângulo. O triângulo tem que ser fechado, tá? E essas retas não se interceptam, elas não se cruzam, tá? Elas param bem aqui. Pessoal, mas isso aqui é imaginário, seria a continuação dessa reta. Mas isso aqui é imaginário. Um triângulo mesmo, ele não tem isso aqui. Ele não passa, ele acaba aqui. Tá? Isso aqui a gente imagina só a continuação. Isso não é polígono, professor. Não, o que é isso aqui? Falando curva reta. Não, a gente está pescando. Ok, então a mesma condição, né? Os mesmos elementos para um polígono você também tem para o triângulo, né? Você tem os vértices. O que são os vértices? São as pontas, né? Então aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então eu tenho 3 vértices, logicamente, né? Porque eu tenho 3 lados e a quantidade de lados é a mesma coisa que a quantidade de vértices. Então, além dos vértices, eu tenho quem? Eu tenho os lados, né? Eu tenho basicamente 3 lados, lógico, né? Eu tenho o lado AB, que seria esse lado. Eu tenho o lado BC, que seria esse lado. E eu tenho o lado AC, que seria esse lado. Além disso, eu tenho quem? Eu tenho os ângulos internos. O que são os ângulos internos? São os ângulos de dentro do triângulo, tá? De dentro do polígono. Então, no caso aqui, ó, eu tenho esse ângulo interno. Eu tenho esse ângulo interno. E eu tenho esse ângulo interno também. E eu tenho os ângulos externos. O que são os ângulos externos? São os ângulos de fora. Lembrando que esses ângulos externos é como se fosse a continuação do lado. Então, se você continuar aqui esse lado aqui, ó, então o ângulo externo é esse ângulo aqui de fora. Beleza? Se eu fosse continuar aqui esse lado, Ô, professor. o ângulo externo seria esse ângulo aqui de fora. Oi. Professor, como é aquele cálculo lá que é para identificar o ângulo interno? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Segura. Talvez, não sei se tá, eu acho que hoje não. Acho que hoje não passa não. Mas a gente vai aprender a calcular os ângulos internos do triângulo. Próxima aula. Beleza? Então, Beleza. vértice, lado, ângulo interno e ângulo externo. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim. Sim. Sim? Esse ângulo alfa aqui, ó. Ele é o quê? Ele é o vértice, o lado, o ângulo interno ou o ângulo externo? Ângulo externo. É o ângulo externo. Se eu tenho aqui externo, tá de fora. Se eu tenho aqui esse ângulo 1, tá lá. Esse ângulo 1 é o quê? É Interno. o ângulo interno. Esse C maiúsculo, nós chamamos de quê? Vértice. Vértice, que seria a quina, tá? E esse A, logicamente, esse A minúsculo é o lado, né? Então, aqui eu botei A, ou então eu posso falar BC, tá? Lado BC. E uma barra em cima, tá? Então eu tenho os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Então, basicamente é isso. Classificação dos triângulos, tá? Então, aqui seria a nossa última coisinha por hoje. Então, a aula hoje vai ser bem tranquila mesmo, tá? Bem suave. Então, classificação dos triângulos. Pessoal, quando eu digo classificação, é como é que eu nomeio os triângulos, né? Quando eu estava falando sobre polígonos, como é que é dada a classificação dos polígonos? Pela quantidade de lados. Dependendo de tanto de lado que o polígono tem, ele vai ter um nome diferente. Então, se o polígono tem 3 lados, ele é triângulo. Se tem 4 lados, ele é quadrilátero. Se tem 7 lados, ele é heptágono. Assim vai, né? Em relação aos polígonos,
A classificação é dada de acordo com o número de lados. Então, como é que eu classifico os triângulos, tá? Para classificar os triângulos, existem duas formas diferentes, tá? Existem duas formas de você classificar os triângulos. Eu posso classificar os triângulos em relação aos seus lados, tá? Em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos internos, tá? Então são duas formas diferentes de você classificar o triângulo. Eu posso classificar de acordo com os lados e de acordo com os ângulos, tá? É como se fosse, pessoal, um nome e um sobrenome. Eu posso classificar de duas formas, em relação aos lados e em relação aos ângulos. Fala aí, Lucas. Fala as classificações de novo, que a minha mãe chegou aqui do nada. Pronto. Tira a competência. Eu ainda não falei a classificação, eu só falei como é que eu posso classificar. Então, os triângulos eu posso classificar de duas formas diferentes. Duas formas. Eu posso classificar os triângulos em relação aos lados. Então, em relação aos lados, ele vai ter 3 classificações. Só que eu posso classificar também de uma outra forma. Eu posso classificar em relação aos ângulos internos. E aí eu também terei 3 classificações. Então ele vai ter uma classificação. Lógico, ele não vai ter as 3 não, né? Ele vai ter uma dessas 3. Só que ele vai ter uma dessas 3 em relação aos lados. E ele também vai ter uma dessas 3 em relação aos ângulos. Então ele vai ter as duas classificações. Entendeu? Em relação aos lados ele vai ter uma. E em relação aos ângulos ele vai ter outra. É como se fosse um nome e um sobrenome. Entendeu? Sim. Entendeu? Vamos lá. Então, primeira classificação, né? Primeira forma de classificar os triângulos. Em relação aos lados, tá? Em relação aos lados, como eu acabei de falar, tá? Eu tenho 3 formas diferentes para você classificar, tá? Existem 3 formas diferentes. A primeira forma que eu trouxe aqui é esse aqui, ó. É o triângulo escaleno, tá? Triângulo escaleno. Então é muito fácil, ó. Observa aqui o triângulo. Aqui eu tenho o lado A, eu tenho o lado B e tenho o lado C. Então, e você observa, ó, que a medida desses 3 lados são diferentes. Acabou a questão, pronto. Isso é o triângulo escaleno. Quando o triângulo tem 3 lados diferentes, eu classifico esse triângulo como escaleno. Só isso. E consequentemente, pessoal, a medida dos 3 ângulos também serão diferentes, tá? Então, se os 3 lados são diferentes, os 3 ângulos também são diferentes. Então, é muito fácil você identificar um triângulo escaleno, tá? Geralmente eu uso umas barrinhas aqui, ó, para identificar. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui esse triângulo, tá? Aí aqui eu tenho, ó, 3 barrinhas. Aqui eu tenho 2 barrinhas e aqui eu tenho uma barrinha. Essa barrinha, ela tá falando, tipo, ela não tá dizendo o tamanho do lado. Mas eu tô querendo dizer, ó, que se aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1, significa dizer que os 3 lados são diferentes. Então, se nesse caso eu tenho um triângulo, se eu tenho um triângulo onde os 3 lados, não apaga essa pontinha, putaria. Tá, vai ficar assim mesmo. Então, se eu tenho um triângulo onde os 3 lados são diferentes, então classifico esse triângulo como escaleno. Deu para entender isso? Deu. Sim. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Alguém não entendeu? Tá. Ok, então próxima classificação. Triângulo isósceles, tá? O que é o triângulo isósceles? É o triângulo que tem pelo menos 2 de seus lados iguais. Pelo menos não, tá, pessoal? Apenas 2 lados iguais. Então vamos lá, ó. O que é o triângulo escaleno? É o triângulo que tem todos os lados diferentes. Ó, observa como todas essas classificações em relação ao quê? Aos lados. Tudo em relação ao lado. Então, primeiro, triângulo escaleno. Todos os lados são diferentes. Triângulo isósceles. Agora não vai ser tudo diferente. Eu vou ter 2 lados iguais e um diferente só. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Se você parar para pensar, esse lado ele é tipo do tamanho desse, né? Logicamente não é, mas dá a intenção que fosse. Então, Eu fiz esse ventilador aí. se aqui eu tenho 2 barrinhas, e aqui eu tenho 2 barrinhas, e aqui eu tenho uma, tu quer dizer o que é isso aqui? Se aqui tem 2, aqui tem 2, quer dizer que esses 2 lados são iguais. E esse lado aqui de baixo, ele é
diferente. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois lados iguais e um lado diferente. Então, esse triângulo ele é isósceles. Deu para entender isso? Pessoal, Deu. vocês estão concentrados na aula? Eu estou. Sim, eu tô. Eu também. Certo. O que é o triângulo escaleno? É o Tem os lados triângulo que tem diferentes. todos os lados diferentes. Todos os lados diferentes. Muito bem. E o triângulo isósceles? É que tem Dois 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 lados lados iguais, iguais. bem diferentes. Beleza. Só tem dois lados iguais. Outra observação do triângulo isósceles. Os ângulos da base... Ó, sempre é assim, pessoal. Quando todos os lados são diferentes, todos os ângulos são diferentes. Quando dois lados são iguais, dois ângulos são iguais. Quando três lados são iguais, três ângulos são iguais. Acompanha, tá? Os ângulos e os lados. Então, nesse caso, como eu tenho dois lados iguais, eu vou ter também dois ângulos iguais. E esses dois ângulos são os ângulos da base. São esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo. Eles sempre serão iguais. Então, os ângulos da base de um triângulo isósceles sempre serão iguais. Beleza. Próxima classificação é o triângulo equilátero, tá? Então, já dá para entender, né? Esse triângulo escaleno é tudo diferente. Triângulo isósceles só tem dois iguais. Então, o triângulo equilátero significa o quê? Três iguais. Todos os lados são iguais. Tudo igual. Tudo igual. E, consequentemente, também, todos os ângulos também são iguais. Então, o triângulo equilátero, eu tenho todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Beleza? Então, ó, lembra, são três definições em relação aos lados. Primeiro, é o triângulo escaleno. Triângulo isósceles e o triângulo equilátero. Tá? Então são três definições, são três classificações, tá? Escaleno, eu tenho tudo diferente. Isósceles, eu só tenho dois iguais. E equilátero, tudo igual. Beleza, então em relação aos lados, eu tenho essas classificações. Agora lembra que eu tenho duas formas de classificar diferente. Eu posso classificar em relação aos lados, mas eu também posso classificar em relação aos ângulos, né? Então, em relação aos ângulos, eu também tenho três classificações. A primeira dela é o triângulo acutângulo, tá? O que é o triângulo acutângulo? O triângulo acutângulo, primeiro, você tem que lembrar o que é um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, tá? Então, um ângulo de 90 graus. Então, o que é o triângulo acutângulo? No triângulo acutângulo, eu tenho todos os ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é um ângulo mais fechado do que 90. Então, vamos lá. Ó. Eu vou só relembrar, tá? Isso é agudo, isso é reto, isso é obtuso. Então, agudo mais fechado que 90, reto 90, lógico, e obtuso mais aberto que 90. Então, no triângulo acutângulo, ó, observa que eu não estou falando de lado. O lado não me interessa agora. O que me interessa? Apenas os ângulos. Então, nesse triângulo acutângulo, todos os três ângulos internos, tá? Sem ser o de dentro. Então, os ângulos internos são todos agudos, ou seja, são todos menores do que 90, são todos fechados. Então, se você olhar para cá, ó, esse ângulo aqui, ele é o quê? Ele é agudo ou obtuso? Agudo. Esse daqui. Agudo também. E esse aqui? Bem agudado. Bem agudado. Então, eu tenho três ângulos agudos. Se eu tenho três ângulos agudos, eu tenho um triângulo acutângulo. Como é que eu gosto... É para lembrar de todos os nomes? Tem que lembrar todos os nomes. E como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar as duas classificações. Por exemplo, eu faço muito isso aqui na prova.
ficou meio coisado aí. Ó, como é que eu faço na prova? Eu digo assim, ó, classifique esse triângulo em relação aos lados e em relação aos ângulos. Eu quero que você me diga, lembrando, se o triângulo ele é escaleno, não quer dizer que ele não pode ser acutângulo. Não, ele vai ter as duas classificações. Em relação aos lados, ele vai ter uma. Em relação aos ângulos, ele vai ter outra. São duas. É como se fosse um nome sobre nome. Então, ó, por exemplo, esse triângulo, eu quero que você classifique das duas formas. Tô escutando nada, socorro. Mais? Vamos lá. Então, esse triângulo eu quero que você classifique das duas formas. Eu quero que você classifique em relação aos lados e em relação aos ângulos. Em relação aos lados, pessoal, ele é o quê? Escaleno, isósceles ou equilátero? Isósceles. Isósceles. Show de bola. Beleza. E em relação aos ângulos? Acutângulo. Eu só expliquei esse, né? Agora então só poderia ser aqui. Né? Mas vamos lá. Por que ele é acutângulo? Olha para esse ângulo. Ele é mais fechado que 90. Ó, o 90 seria aqui, ó. Né, ó, 90 graus. E ele é mais fechado. E aqui mais fechado e aqui mais fechado. Ou seja, todos os ângulos são menores que 90. Consequentemente, ele é acutângulo. Então, ó, ele tem dois nomes. Ele é isósceles e acutângulo. Em relação aos lados, ele é isósceles. Em relação aos ângulos, ele é acutângulo. Beleza? Então, tem duas formas diferentes de você classificar os triângulos. Então, a primeira dela, em relação aos ângulos, é o acutângulo. A segunda forma de você classificar é o retângulo. Isso aqui, quem escuta a primeira vez, fica meio confuso, né? Porque o nome desse triângulo, olha aqui o nome dele, ó. Triângulo retângulo. Aí, tipo, professor, como é que pode? Triângulo, retângulo e tal. Esse retângulo, pessoal, não tem nada a ver com retângulo, tá? Nada a ver, tá? Esse retângulo vem de reto, ângulo. Ou seja, ângulo reto. Então, nesse tipo... Ei, Erics. Oi. Fala. Minha irmã tá aqui, eu vendo aula também, tá? Beleza, que bom. Então, tio, Oi. então que fosse obtuso, ia ser obtusângulo? Meu Deus! Acertou, miserável. Anônimo esse daí. Esse daí já tá usando os hacks. Então, são três, né? Primeiro é o acutângulo, tá? Acutângulo. Seria todos os ângulos menores que 90. Aí o segundo é o triângulo retângulo. Nesse tipo de triângulo aqui, ó, logicamente eu vou ter um ângulo reto, ou seja, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Esse triângulo, ele é bem facinho de identificar, porque você nota logo, ele tem um ângulo de 90 graus, sempre é assim. Pode vir assim, tá? Pode vir de cabeça para baixo, pode vir assim, mas Pra bugar. ele vai para bugar, né? Mas você vai ver logo o ângulo de 90 graus, tá? Então, É só virar a folha. é o triângulo retângulo, beleza? É só virar a folha ao contrário. Aí que vê. Deu para entender, pessoal? O retângulo? Sim. Todo mundo entendeu isso? Sim. Ok. E o último, né? O último tipo... Ixi, apague lá em cima. E o último tipo de triângulo é o triângulo obtusângulo, tá? Então é só você lembrar, ó. Agudo, reto, obtuso. Triângulo acutângulo. Todos são obtusos. Triângulo retângulo, tu tem um ângulo reto. E triângulo obtusângulo, você tem um ângulo obtuso, ou seja, você vai ter um ângulo mais aberto. Tá? Então esse triângulo Mais 180. Não, maior do que 30 não. Maior do que Mais 90. Mais que 90, tá? Então, nesse triângulo, outra coisa, você observa logo, pessoal. Você vê logo, tá? O triângulo acutângulo, você vê logo que ele é mais fechado, assim, né? O triângulo retângulo, ele é assim. E o obtusângulo, ele é mais aberto. Então, é muito fácil de identificar. Nesse tipo de triângulo, tem um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90, tá? Então, ó, questão de prova. Classifique esse triângulo das duas formas. Em relação aos lados e em relação aos ângulos. E aí, pessoal? Aí, em relação aos ângulos, é Em relação- obtusângulo.